Fala galera, mais um show de cast começando. Aqui com vocês, Paulo Rasta, meu amigo Esteves Show. Fala galera, aqui o Esteves Show. E aí, Esteves, o que temos hoje? Pois é, temos mais um episódio. Agora, hoje o papo vai ser da hora, né? O papo vai ser grande, né? Vai ser da grande hora. e para além disso, autoconhecimento do pessoal. Sim. também- Além dos nossos parceiros que chegaram aí com tudo agora. Cara, eu Vamos fiquei fazer- sabendo agora que a gente tem um patrocínio. Agora é isso? patrocinado, né? São colaboradores, é patrocínio agora. Mas durante o episódio a gente vai falar um pouquinho mais, vai apresentar uns mimos. A gente tá com alguns mimos aqui que a gente recebeu. É isso. Pra dar início, pra gente apresentar nosso convidado, vamos chamar a vinheta? Vamos nessa então. Xandão, solta a vinheta pra nós. Então, valeu, Xandão, pela vinheta bonitona que a gente tem aí do Showcast. Essa vinheta ficou sensacional. Né? Ficou muito. É. Eu acho que a gente vai sempre falar vou isso toda elogiar. vez, eu acho. Sempre vou elogiar. Porque não sei se eu acho que a galera da internet vai fragar isso, que parece um bombom. Mas enfim. Parece uma essa foi boa, não tinha Olha ali, Ana, assim. preste bem atenção ali, parece um bombom, olha ali. Mas vamos lá então, Esteves. Aqui com a gente hoje, Esteves, a gente tá com o nosso, além de convidado, amigo, um grande amigo, professor Charles, aqui, professor da Unespar, um grande mestre do que faz, né? Filosofia, sociologia. Para além disso, o professor Charles é um grande cara enquanto pessoa também. Sim, uma pessoa... Sensacional. Um cara que é da quebrada, o cara que é da galera, o cara que ajuda a galera. Então, professor Charles, seja bem-vindo ao Showcast aí, meu querido. Opa, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando com vocês e batendo papo, discutindo aí filosofia, sociologia, trocando uma ideia. Já parabenizar pelo trabalho, curti obrigado. muito, acompanhei as edições anteriores aí, fiquei animado com o convite, estou aqui para bater esse papo e parabéns aí pelo trabalho de vocês, show de bola. Maravilha. Show de bola. É legal que eu dou até um conselho agora pro professor Charles, para quando ele fazer as aulas dele ali, ele começar a colocar a palavra show de. Joga o show de junto e tá lá já subjetivo lá, o show de cast. Porque daí imagina ele dando aula, não. Porque o cara, Platão era um cara show de cara. Pô, gostei. Curtiu Boa, a ideia? curti a ideia. Professor Charles, então se apresentem um pouco mais a questão da tua vida, o que você faz, o que você gosta um pouco. Quem é o Charles da Unespar? Então, eu Ou o Charles, né? Então é importante dizer, eu venho aí do interior da Bahia, de uma cidadezinha chamada de Jitaúna, ali Jitaúna. Salve, Do salve, sertão. Bahia! Isso. E aí há 10 anos eu estou aqui como um professor da Universidade do Estado do Paraná, antiga FAF, trabalho com a disciplina de filosofia, trabalho com a disciplina de sociologia. No momento eu estou na coordenação do programa de mestrado em filosofia e dizer que é um prazer grande assim estar trabalhando nessa universidade, que tem aí um legal. trabalho importante com relação à pesquisa, importante com relação à extensão. Então é uma universidade nova, a Unespar no estado do Paraná, mas uma universidade grande. E eu me encontro nesse projeto grandioso que é o projeto da Unespar. Então eu sou professor do colegiado de filosofia e estou bem adaptado aqui na cidade de União da maravilha. Vitória. Maravilha. Bahia! Grande Bahia! Grande Bahia, grandes baianos. Conhece alguma galera de lá? Quando participavam do movimento estudantil, a gente, né? Acaba conhecendo uma galera. Povo maravilhoso. Acaba conhecendo. E a questão eu queria perguntar para você, a questão do sistema do mestrado, a questão da filosofia, sociologia, queria que você explicasse um pouco mais sobre a Unespar, né? E um pouco mais sobre ali o doutorado, um pouco mais sobre isso, pra galera que quiser se interessar ali pelo curso e tal. Não, boa assim, a provocação, porque assim, a gente está com um processo seletivo aberto, inclusive aí para o vestibular, então aqueles que se animarem aí para entrar, cursar a universidade pública, gratuita e de qualidade, pode estar escolhendo ali os cursos, então a gente está com o edital aberto, assim. Então, por exemplo, quem fez o Enem no passado, quem fez o vestibular com a gente no passado, pode agora estar justamente com essa nota do passado, tá concorrendo vagas. Então, assim, esse é o primeiro edital, a gente vai ter um outro edital para aqueles que fizeram o Enem esse ano, que vão fazer a prova, e também outras modalidades que a gente tem discutido. Então, aqueles que desejarem entrar aí
aí numa universidade pública, a nossa está de portas abertas. Dentro dessa universidade, hoje, no curso de matemática, a gente já tem um programa de mestrado no curso de matemática. Que legal. Então, na filosofia também a gente tem um programa de mestrado, que é esse que eu estou na coordenação no momento, porque o professor Tiago se afastou, e aí era o Tiago o coordenador, então a gente tem esse programa de mestrado, tem uma discussão ali para outros programas. Então, assim, é uma universidade preocupada, inclusive, com essa formação dos nossos... estudantes e também com a comunidade. Então é uma universidade muito preocupada e atenta com essas questões. Aí por isso que eu digo assim sempre, é uma universidade pública de portas abertas. Às vezes a comunidade não acessa porque não sabe que ela existe, não é? Tá ali de portas abertas para... Justo, e ela está de portas abertas aí para a comunidade, assim. Inclusive, por exemplo, um projeto dessa natureza que vocês criaram, outros projetos que a gente pode estar, inclusive, levando para a universidade, pedindo o apoio dela, pedindo a parceria, porque o papel da universidade essa inserção na comunidade. E aí, dizer para vocês isso, assim, que para a galera que acompanha aqui o programa, que é importante, assim, visualizar esse papel da universidade. Exato. Enxergá-la como ali um lugar de portas abertas para a comunidade, um lugar que faz ciência cotidianamente, um lugar que faz extensão cotidianamente, um lugar que está para a comunidade. Então, deseja fazer um curso de filosofia, deseja fazer um curso de letras, pedagogia, química, matemática, língua portuguesa com enfim... Tem essa universidade pública e gratuita. Então é só chegar ali. Por exemplo, o sujeito tem dúvidas. Eu terminei o 2º grau agora, estou com muita dúvida com relação ao curso que eu quero fazer. Então ele vai lá, agenda para ver uma aula de história, agenda para ver uma aula de filosofia. Caraca, pode fazer tem isso dentro agora? Sensacional, cara. Então, esse é um movimento que a gente fez, inclusive na discussão do vestibular, para que a galera conheça os cursos que a gente tem. Porque, por exemplo, que legal nessa idade agora de entrar na universidade, a gente tem muita dúvida com relação ao curso que a gente vai fazer. Por exemplo, eu faço filosofia, eu faço história, eu faço geografia, eu faço letras, eu faço... Entende? E aí, o que ele pode fazer? Não, eu vou lá, agendo uma aula, ver uma aula com o professor, troco uma ideia com o professor... Não é? Eu gostei, eu quero ver mais uma aula, então ele pode estar fazendo isso. É somente chegando na secretaria, ela agenda com o colegiado, agenda com o professor, pode inclusive conhecer os projetos de pesquisa que a gente tem, os projetos de extensão que a gente tem. Só que assim, a comunidade não sabe, e é importante a gente dizer isso assim, para que a galera possa estar frequentando, né? E conhecendo esses espaços. Então tá aí, galera. Vocês, para quem vem com a desculpinha, eu não sei. Gente, a Unespar tá ali, braço e as portas abertas, só esperando a galera chegar, tirar dúvidas e se envolver. Eu acho que isso que é um intuito que eu vejo algo bacana, que é algo que eu já ouvi o professor Charles falar já há muito tempo, que é esse envolvimento que a Unespar tem, né? A nossa única universidade pública, né, da região. E ela tem esse sentimento, essa preocupação de se fazer presente na comunidade. Acho que é muito isso também a universidade pública, né, professor? Ela é mais do que apenas uma universidade como uma particular que está ali para formação do profissional. Uma universidade pública está ali para formação e construção da sociedade, para ajudar a desenvolver o espaço da onde ela se faz presente, não é verdade? É isso. A universidade tem esse papel, a universidade tem essa importância. O grande dilema da universidade, a pública sobretudo, é porque ela não sabe fazer propaganda ou não tem muito interesse em fazer propaganda, no sentido de estar divulgando aquilo que ela produz. Exato. Então ela produz, a universidade ela produz, a gente viu muito isso agora na pandemia, a universidade se reinventando aí para atender as comunidades, se reinventando para assegurar uma educação, um ensino remoto emergencial, só que assim ela não consegue fazer uma divulgação daquilo que ela produz. E aí, por essa razão, é que a comunidade, às vezes, ela não percebe o trabalho que a universidade tem. Por exemplo, se a gente quiser discutir agora uma literatura feminista, por exemplo, nós temos pesquisadores, pesquisadoras ali na universidade discutindo. Se a gente quiser discutir o contestado, nós temos um volume de produção desse material de discussão ali do contestado. Então, os professores, do ponto de vista da pesquisa, eles estão
fazendo esse tipo de produção. Se a gente quiser na área da filosofia, na área da sociologia, sabe? Então, assim, por exemplo, a gente tem esse material, a gente não divulga muito, e aí é um elemento que a gente vai precisar trabalhar, mas como eu disse, a gente está muito envolvido nesse processo de produção e a gente deixa a desejar na divulgação. E é uma parte que a gente precisa trabalhar. Quando você vai para a extensão, da mesma forma. Nós temos bons projetos ali nas comunidades, dialogando com as comunidades, sabe? Construindo com as comunidades. Hoje, por exemplo, na parte da manhã, a gente teve um projeto do Colegiado de Filosofia com a doutora Jane Carla, que é juíza de direito aqui da cidade de União da Vitória, juntamente com a Stephanie, que é assistente social, juntamente com a Ju, que é pedagoga, mais 2 alunas do curso de pedagogia, que é a Sara e que é a Andressa, ou seja, um movimento trabalhando ali na unidade prisional de União da Vitória, garantindo produção de saber, ou seja, fazendo letramento com os detentos que se encontram numa situação hoje do semiaberto. Ou seja, você imagina, então, é a universidade produzindo esse saber, produzindo... A comunidade não tem ciência disso. Que interessante, né? A universidade ajudando no papel social do Estado em relação aos detentos, que é a ressocialização. Não dá para que é melhor que uma universidade para se fazer presente, né? Porque até mesmo assim, professor, eu sou da periferia. A questão que você fala, assim, da visibilidade, enquanto que sou um cara de periferia, não sabia da existência disso. Eu garanto que muita galera que está assistindo a gente aqui, que vai assistir, não sabe da existência o que a Unespar já está fazendo. Então é muito do que você está falando da questão da divulgação, né? O PIBID, professor. Então, o PIBID... Eu lembro que teve, um pouco tempo atrás, começou a ter alguns cortes por questões, acho que até mesmo políticas e financeiras do Estado em si, né? É isso, a gente tem o programa de iniciação à docência, que é um programa de ensino importantíssimo. Aí, no passado, então, esse programa ele não restringia tanto, no sentido de o número de aluno, ou seja, com essa reformulação agora, a gente fez alguns cortes, inclusive, então, o curso de filosofia tem um número pequeno de aluno, e por essa razão a gente não conseguiu montar o nosso programa PIBID no curso de filosofia. Mas outros cursos têm, como pedagogia, por exemplo, que faz um trabalho encantador, a história também tem, que faz um trabalho encantador. Mas é um programa importante, porque esse programa do PIBID, além dele fomentar a permanência do bolsista, que é aluno da universidade, na universidade, ele insere esse aluno na escola para fazer ensino, ou seja, ele tem uma vivência na escola. E é justamente isso que a gente busca nas licenciaturas, que esse nosso aluno ele tenha essa caminhada já na escola, para que ele não chegue de susto lá somente no estágio. Então ele já cria preparado, né? Então o PIBID ele tem muito disso, assim. Ele leva o aluno à escola para fazer desenvolver um projeto de ensino, mas também essa bolsa auxilia esse aluno a permanecer na universidade, porque aí é uma situação hoje que a gente vive no sentido de, por exemplo, a universidade ela se abriu, né? Se você chegar e a gente tem aluno de São Paulo, aluno do Rio, aluno da Bahia, aluno de muitos lugares. E esses alunos acabam vindo e aqui eles não encontram uma estrutura, uma residência estudantil, um restaurante universitário. Então não tem essa estrutura que grandes centros têm. Então ele precisa se movimentar. E aí uma bolsa dessa, ainda que seja um valor de R$400, de algum modo ajuda não é? Esse aluno se manter. Eu lembro que a gente fazia esse debate em 2015, já era um debate muito forte já que eu tava, né? Por estar no movimento estudantil. E a gente até mesmo, né, nas cidades grandes, ali em Curitiba, a necessidade de bolsas de permanência para o estudante, porque ali em Curitiba a gente tem o CEL, a casa do estudante universitário, mas para o estudante ficar no CEL, ele tem um custo mensal. E muito disso, né, das pessoas que vêm de fora, e às vezes para o cara fazer o curso dele, o cara tem que estar, às vezes, desde o começo do dia até 7 horas da noite na universidade. E como que a pessoa vai conseguir, como que o jovem vai conseguir um emprego, sendo que a universidade, ela ocupa bastante tempo, né? Não só em si a universidade, mas o tempo para estudo, porque não é só chegar, vou para a universidade agora, saio da universidade, da hora que eu sair da universidade até a hora que eu voltar, eu não vou pegar um livro, não vou pegar um caderno, não vou pegar nada. Tem um período de estudo para a pessoa poder agregar com a formação. Eu lembro que esse debate de bolsas de permanência era algo que a gente
batia muito na tecla, porque a gente já tinha algo construído, que o movimento estudantil construiu ao longo do tempo para os estudantes, mas a gente ainda precisava garantias que isso seria permanente, porque hoje a gente não tem alguns certos programas nacionais, a nível nacional, que ajuda com bolsa permanência, né? Infelizmente, devido a todo ao processo que a gente passou até agora na nossa gestão nacional. Então, é uma necessidade muito grande. O jovem precisa de um auxílio, ele precisa de um suporte para se manter dentro da universidade, para poder não só se manter, para poder finalizar seu curso, né? Eu que até queria fazer um gancho aqui, a questão que se falou do PIBID, falou da casa de formação, do restaurante e tal, e a República aqui, como é que tá a situação dela? Então, a gente não tem uma residência universitária, essa república ainda a gente não tem. Tem a professora Cláudia, que é coordenadora do Colegiado de Pedagogia, que responde pela seção de assuntos estudantis. É uma professora comprometida, que tem dialogado aí com os alunos, tem ajudado, inclusive, nesse processo de procurar casa e ajudar na distribuição, mas uma residência ainda a gente não tem. Uma república ainda a gente não tem. No passado, a gente até conseguiu aí organizar uma casa e alguns patrocínios aí, e a casa funcionou como uma república. Depois ela não deu certo, assim. Mas a gente não tem, é um movimento que eu acho que precisa acontecer. República, restaurante universitário são elementos básicos para a gente assegurar o nosso aluno, porque é isso que vocês apresentam, e aí vocês têm uma experiência com o movimento estudantil que eu conheço, que eu acompanhei um pouco de perto a experiência de vocês, vocês sabem que assim, o estudante ele precisa dessa formação política, e essa formação política ajuda, inclusive, esse estudante a construir os espaços na universidade, né? Exato. E aí o que acontece? Assim, a gente tem essa meninada que veio do movimento estudantil, eles chegam na universidade, eles participam desse movimento, eles tentam construir, mas assim, a gente não tem o recurso, a gente não tem o apoio ainda do Estado nesse sentido, a nossa universidade ela não é visualizada nesses termos, mas assim, a gente não pode parar essa luta, porque a residência ela é importante, porque imagina, você não vai pagar o aluguel, então você pode deixar um pouco o trabalho e se dedicar aos estudos, porque é isso que acontece, né? O estudante tem que fazer o quê? Tem que trabalhar, fazer e acontecer para pagar o lugar, para dormir, para morar, e deixa o estudo um pouco de lado. Então, se você tem uma casa que abriga esse sujeito, se você tem um lugar que a comida é mais barata e esse sujeito tem uma bolsa, ou seja, ele vai ter um tempo de dedicação. E aí você imagina, esse tempo de dedicação vai formar bem esse moleque para o mercado de trabalho. Né? Então, você tem aí uma resposta para o mercado de trabalho e, mais do que isso, que eu acho que é mais importante, você garante uma formação de qualidade para esse sujeito, uma formação, né? Porque ele vai ter um tempo dedicado a isso, ele vai ser um bom estudante, assim. Não estou dizendo que... Sim. A questão que a gente falou da República ali, a questão tipo assim, R$400. Mas R$400 e tem um restaurante para ele comer, aí tem um lugar para ele morar. Aí ele pega e administra no mês dele. Eu tenho R$100, a comida é R$3, então eu vou guardar esses R$100, tal dia eu como ali... Domingo como uma coisinha diferente, beleza, mas eu vou ter a responsabilidade de comer aqui e trabalhar. E estudar e fazer as minhas correrias dentro da universidade. Então, isso daí que o senhor falou foi uma coisa sensacional, que precisa tentar implantar dentro de União da Vitória, então, né? Essa é uma mais luta, complicado. é uma luta que eu acho que o poder público precisa assumir, sabe? Assim, as prefeituras precisam ajudar, porque imagina, vamos pensar aqui a nossa universidade, a nossa Unespar, antiga FAF. Vocês imaginam o que é você ter uma molecada ali com disposição para a gente elaborar projeto? Porque assim, essa molecada não vai estar no mercado de trabalho nesse tempo, entende? O grande problema é esse, é porque a gente não conta com esse aluno no período da manhã e no período da tarde. A gente só conta no período da noite porque ele é trabalhador. E ele precisa se sustentar para permanecer na universidade. A universidade não dá para ele a permanência no sentido de políticas de permanência. Mas isso não é por culpa da universidade, é o Estado. Só que a gente precisa fomentar essas políticas para que a gente tenha esse alunado na universidade para estar construindo projetos. Você tem uma galera
com bons projetos, com a cabeça muito boa. Vocês imaginam, por exemplo, vocês chegam aqui, olha, pô, vai dar para fazer um podcast massa e tal, e movimenta a comunidade, sabe? Então, assim, e aí vocês fazem com poucas parcerias e a gente espera que aumente os parceiros para que esse projeto cresça, né? Amém. Você imagina, isso é ideia da juventude de vocês, e essas ideias, elas estão na cabeça dessa galera também na universidade, Exato. que não tem esse espaço. Agora, você imagina, por quê? Porque eles estão trabalhando e não conseguem, sabe, articular isso. Então, quando a gente pensa na permanência do sujeito na universidade, quando a gente pensa na residência, quando a gente pensa no restaurante, não é só acomodar esse sujeito, mas é dar para ele o direito de exercitar as suas ideias, Exato. não é? Então, eu acho que é isso que a universidade falta. Se a gente tivesse isso, a gente ia avançar muito. Exato, que nem tipo, você falou a questão do tempo e correria e trabalho. A vida nossa também é muito corrida, sabe? A questão, tipo assim, a gente trabalha, aí a gente teve a ideia e a gente tem os nossos projetos, a questão da batalha, acho que você andou acompanhando também alguma coisa, aí a gente ainda trabalha, a gente pensa no formato podcast, a gente pensa no convidado, então a gente já vê que a nossa cabeça também já é mais ocupada, né? A questão é isso, a gente se movimenta mais. Então a questão do jovem dentro da universidade é muito mais complicada e a gente sabe que a nossa juventude é cheia de ideias, né? Então ela que se forma e acaba privando essas ideias porque a pessoa acaba se desanimando e tal, né? A gente sabe como é que funciona, né, o processo, né? É bem nesse sentido mesmo. Cara, é legal pensar assim, sabia? Por exemplo, aí, eu fico aqui imaginando a experiência de vocês. Vocês estão mexendo com a cidade de União da Vitória e Porto União, no sentido de um projeto, vocês estão com outras atividades, mas conseguiram fazer isso, não é? Conseguiram fazer isso. Tem gente que não consegue fazer isso, justamente porque não tem essa mobilidade, digamos assim, para articular as ideias. E a idade de vocês, essa movimentação da juventude, ela é importante, porque a gente precisa disso, inclusive, não é? Porque a juventude é responsável por esses debates aí, por construções políticas, inclusive. Só que é uma juventude que, de algum modo, esse universo acadêmico cesseou de algum modo, porque prende o sujeito no mercado de trabalho, faz viver essa vida de academia pela metade, e aí ele está reduzido a formação dele somente, não compartilha dos sentimentos, porque a gente sabe dos sentimentos que a gente tem, né? Então isso é importante compartilhar. Quantas ideias a gente perde por conta disso? Exato. Quantas pessoas, né? Também. E outra coisa que eu estava vendo que achei muito interessante, a Unespar conseguiu um espaço para a Unespar agora, né, professor? Vi que isso durante a semana passada, que teve inauguração no primeiro prédio. É lá no São Cristo, lá no São Cristóvão, né? Pois é, então, a gente fez ali o nosso primeiro bloco, assim, a universidade abraçou esse projeto, correu atrás ali o Valderlei, o que é o diretor, juntamente com uma comissão, os professores todos envolvidos aí, conversando com os deputados, com o setor político de um modo geral, e aí a gente fez esse primeiro bloco, tem um projeto para um outro bloco, a ideia é a gente transferir para lá, assim, já tem um curso caminhando aí no sentido de, é bem provável que no futuro próximo a gente tem um curso de Direito já, né? E tem outros cursos já sendo fomentados, então assim, a universidade ela tá fazendo esse seu papel silencioso, mas ela está fazendo. As pessoas acham que não, né? Por conta da pandemia e ali não está tendo essa vida acadêmica no sentido de aula presencial, mas ela está fazendo esse papel. Então a gente teve a aprovação agora do curso de Direito, a gente tem uma galera trabalhando com esse novo espaço. Então a universidade ela está crescendo, sabe? A Unespar ela está de parabéns, assim, pelo pouco tempo que ela tem, ela cresce no estado, não só aqui em União da Vitória. Quanto tempo tem a Unespar aqui em União? Que eu não... Olha, eu acredito, assim, eu não sei te dizer exatamente, mas ela está no 8 a 9 anos, mais ou menos. Acho que é por aí, porque... Agora que captou a FAF para a Unespar aqui Isso. Esse período aí. Eu não sei precisar a data, mas não é muito, assim, porque quando eu cheguei ainda, eu tenho 10 anos, eu cheguei no tempo de FAF, eu acompanhei um pouco essa transição, sabe? Mas ela tem feito isso, assim, vai dar uma dinamizada, aquele espaço é bom. Eu fiquei, quando foi na inauguração, eu estava olhando aquele espaço ali na frente, eu fiquei imaginando aquilo repleto de casas de estudantes. Você imagina isso, a vida que vai dar, a agitação que vai dar para... E é muito feliz saber disso, porque de todos os campos da Unespar, a nossa Unespar é a única que divide o espaço com uma escola pública, não é verdade? No estado inteiro. É a única que não tem assim, um prédio. E é tão bacana, tão feliz você saber que ela começa a ter essa raiz própria, esse espaço
apropriado, que dá mais possibilidades para a própria universidade trabalhar. Acho que a universidade acaba não funcionando pela parte da manhã por conta da escola, né? Para quem não sabe, a universidade, o colégio público é o IFPR. Não. Não? A Unespar hoje ela é no prédio junto com a você tá falando aqui do Anchieta, mas eu tava no pensamento lá no São Cristóvão, do lado do IFPR. Vai ser do lado do FPR. Então, esse daí também é legal. Na parte de estudantil, de formação, que você vai ter um Instituto Federal que até então é um exemplo de ensino, né? O formato que o Instituto Federal trabalha, ele é espetacular. E ao lado uma universidade. Então, dois espaços que, nossa, não haveria um momento melhor para estar isso que eu imaginei na hora, assim, porque assim, quando ele falou do lado num colégio público, eu até esqueci da Anchieta. Mas eu pensei muito do FPR ali também. Ele tá bem ao lado ali. E é interessante que, assim, o próximo ano a gente já tá... Na verdade, toda a estrutura tá montada, sabe? Assim, se não fosse a pandemia, as aulas do programa de mestrado, por exemplo, elas já estariam funcionando lá. Então, no próximo ano, a gente já vai funcionar ali. Findando a pandemia, a gente vai funcionar lá, porque a estrutura está pronta. E é isso, assim, eu acho que isso vai dar uma dinamizada ali no sentido desse diálogo com o Instituto Federal. Eu acho que é isso, acho que o caminho são as parcerias, a gente está criando parcerias, porque assim, o objetivo, na verdade, é garantir a educação de qualidade, é a produção da ciência, é o envolvimento com a comunidade, é essa relação que eu acho que aí não dá para fazer essa disputa, mas é construir as parcerias para que a gente tenha esse projeto maior, que é a produção do saber. Eu acho que há um envolvimento nesse sentido, há um desejo nesse sentido por parte das autoridades, inclusive, assim, e tem muita gente animada com esse projeto, sabe? Eu acho que é um passo gigante que a universidade dá revolucionário para a União da Vitória, é revolucionário. Conteúdo, falando em revolução, e já direcionando para falar um pouco mais de você agora, professor. Mas assim, agora que é um papo mais descontraído e tal, a gente pede licença aí rapidão, mas assim, a gente tá com alguns patrocinadores agora. Mas antes deles eu queria começar aqui, ó, Esteves. Fale. Primeiramente, gente, o professor também, não sei se o professor já ouviu falar da TAG Curadoria. Não. É um clube de livro online. Eu assinei esse mês e chegou a minha primeira caixinha. E eu vou fazer assim, todo mês, que quando chegar a minha caixinha, vou trazer e apresentar. Porque eu acho que é bacana a ideia que eles trazem. Eles têm 2 segmentos, TAG Inéditos, que é lançamento de livros inéditos, e o TAG Curadoria, que é um curador que indica um livro no mês. E esse mês chegou o meu. Lógico que na minha caixinha aqui eu vou ter um livro a mais aqui, né? Que é Filosofia de Boteco. Para quem não conhece ainda. Filosofia de Boteco. Livro escrito pelo nosso amigo professor Charles aqui. Uma baita de um conteúdo, gente. E rapidinho aqui pra gente apresentar os colaboradores e seguir. Essa daqui é a minha caixinha. Veio um mimo esse mês aqui, que é um kit de sementes com 3 tipos de sementes. Prefácio do livro. Ele tem uma estrutura diferenciada, a capa, todo o trabalho que é feito aqui é alguém que é convidado para fazer para a edição do mês. E o livro do mês, que é Aprender a Falar com as Plantas, um romance. Chegou ontem, vou ler. Logo mais darei um feedback da história aqui. Bom... Filosofia de Boteco. Eu já ia puxar o livro do professor aqui, Filosofia de Boteco, porque daí a gente já consegue também já puxar uma outra parte aqui, que é falar do nosso primeiro patrocinador, que é o primeiro que fechou fechadão o seu contrato. Que a gente teve a ajuda no outro podcast, Sim, a gente teve nossos colaboradores, Eluca, a gente teve Plásticos, e né, a gente tá nessa conversa pra gente fechar o negócio. Mas que tá fechado, que tá até aqui, ó. Tá com nós, tá fechado, tá junto. Já tá aí. O Dom Donuts também. O pessoal vai sentir uma invejinha agora aqui, professor, que a gente vai degustar daqui a pouco. Mas tá lá, deliciosos donuts. Do nosso parceiro, amigo João ali do Dom Donuts. Salve, salve.
Sensacional, né, rapaziada? E é interessante esse negócio aí das pessoas querer ajudar, sabe? Querer patrocinar, querer dar uma ajuda, assim. A gente acha isso sensacional, porque isso acaba fortalecendo o nosso projeto, né? Legal, cara. E pra gente poder, acho que, seguir mais à vontade no papo agora, falar um pouco do livro. Professor, vamos experimentar esse chopp. Nós ainda também não experimentamos o chopp deles. Não. É uma novidade pra gente aqui. A gente teve uma conversa aí, a Aline Weismo, que foi a ponta, ela que chegou e apresentou. Ali, Salve, Aline. Os caras tão interessados e tá junto com vocês. Já entrei em contato e a gente fechou a parceria. Vou abrir aqui. Mas, professor, já pra entrar no clima, qual que foi a ideia de surgir um livro? Filosofia do Boteco, com esse nome. Filosofia do Boteco no Reverso das Ilusões. E é um livro maravilhoso, bicho. Então, a ideia, na verdade, é assim, ó. Explica o nome pra ele primeiro. Legal, né? É verdade. Filosofia de Boteco. Então, o que acontece? Tava ali próximo ao período de férias e de recesso, na verdade, que era de junho, julho. E aí, no futebol, eu acabei me machucando, tive que fazer uma cirurgia e nesse período de 15 a 20 dias hospitalizado e tal, eu falei, bom, eu vou escrever alguma coisa então, mas assim, que não fosse tão acadêmica, mas que me ajudasse inclusive, né? E aí nasce o livro nesse sentido, assim, de fazer um texto, mas que pudesse circular e que motivasse a, quando tomar uma cerveja ali, pudesse trocar uma ideia e pensar em alguns dilemas existenciais, assim. Então, o livro, na verdade, é isso, assim, é somente uma imaginação de alguém hospitalizado, de alguém que está fazendo algumas leituras e de alguém que está pensando na possibilidade de tomar uma cerveja e discutir uns textos filosóficos, assim, de aproveitar esses espaços. Então, a ideia nasceu nesse sentido, assim. E tentar deixar alguns autores assim mais tranquilos para que fossem utilizados numa mesa de boteco, sabe? Por exemplo, eu tenho um livro que eu fiz ali para o Ninter, na verdade, que eles pediram que fizesse um livro de filosofia política, um livro mais condensado, assim, no sentido de que discutisse um pouco mais a teoria e que ajudasse de forma didática na formação do aluno de filosofia. Então, é um livro de quase 400 páginas, mas é um livro mais acadêmico. Esse veio assim no sentido de fazer uma coisa diferente. E aí nasce o livro, assim. Aí o interessante é que quem lê o livro fica, pô, mas será se as histórias aqui são verdadeiras? São imaginações de quem estava sem beber, né? Você sabe o que eu acho, assim, já absorvendo tudo que você andou comentando aqui? Filosofia de boteco, cara. Quando a gente sai pra tomar uma cervejinha com os amigos ali e tal, os assuntos de filosofia É o que mais enrola. é o que mais rola. Filosofia e sociologia, né, professor? É o que mais rola dentro da nossa galera ali, dentro da nossa juventude. Então, a ideia que você teve, sensacional. Parabéns, viu, professor? Vou ler ainda. Não li, mas eu vou ler o livro. Sabe o que foi o bacana? Que eu fiquei sabendo do livro e eu, coincidentemente, estava trabalhando num bar. Capaz. No boteco, exatamente. E esse era o intuito do bar que eu trabalhava, que era o Contestado. O Júnior, ele queria dar um espaço de boteco, né? E aí, pá, eu falei até pro professor, será que você não tem a ideia, às vezes, de lançar o livro aqui? Já lançou? Não sei. Verdade. E a gente o professor acabou fazendo lançamento com a gente lá no bar do Contestado. A ideia foi sua, de fato, cara, assim, ele trouxe a ideia, falou, bicho e tal, e aí, eu falei, cara, tem um livro, vamos fazer, vamos. E foi um eventaço, assim, né, cara? Nossa. Bem estilo boteco, porque tinha uma galera fazendo um som de violão ali, não é? A galera sentada, trocando uma ideia, foi alguém fazer uma apresentação, assim, nada formal, sabe? No estilo mais botequiano mesmo, Mas assim. Pô, no estilo do livro. Isso, sim. A ideia... Paulinho foi massa, porque chegou e, cara, foi legal. E curtia, assim, por exemplo, desse material que eu tenho produzido, esse é o que eu tenho um gosto justamente por isso, assim, porque nasce de um acidente, né? Me fez pensar uma série de coisas, me fez aí retomar algumas leituras, que eu estava nessa correria cotidiana ali de produzir aula e fazer e acontecer da vida burocrática, e aí de repente você está parado, não pode fazer nada disso, então você retoma algumas leituras ali, por exemplo. Aí eu fui voltar a ler
o Cervantes, o Nietzsche, sabe? O Ortega, pô, a galera massa, o Schopenhauer. Então, lendo esses caras... De dá pra início pensar. você já fala ali que os teus companheiros principais é Nietzsche e Isso. Schopenhauer. E aí foi massa. Gente, assim. é massa o começo desse livro, cara. A gente sente assim, ó, o que o professor sentiu no dia do futebol. A gente sente. É mesmo? Ele colocou uma emoção muito grande, assim. Até tem uma parte, se você me permite ler Não, aqui, tranquilo, professor, que eu gostei, porque assim, ele vem com essa ideia de ser mais despojado, mas você traz muitos pensamentos. E essa parte é algo que diz assim, ó, o festejar, o ajuntar amigos, beber, farrear, é muito mais do que distrair ou fugir da realidade. É viver singularmente uma existência condenada ao fracasso, uma vez que ninguém pode escapar da morte. Dentre as lutas inglórias, esta é a mais heróica, pois mesmo consciente da nossa derrota, enfrentamos os perigos sem qualquer certeza do futuro. Interessa-nos o momento presente, a ponto de enciumar os deuses, uma vez que nós, somente nós, pobres mortais, existimos e, como disse um salmista hebraico, semelhante ao lírio do campo, deixaremos de existir no tempo, mas seremos na memória dos amantes mais do que lembranças, seremos vetores, noutros termos, caminhos para grandes amores. Cara, não, e assim, olha... Pensativo também. né? E a ideia, na verdade, foi assim, tipo, reunir uma galera de fato para tomar uma cerveja, trocar uma ideia ali, sabe? Então, e o livro ele nasceu nesse sentido, assim, fazendo algumas reflexões existenciais, trazendo alguns dilemas que a gente vive no cotidiano. E aí ajuda a pensar. E aí tenta ser divertido, no sentido de constrói algumas histórias. Por exemplo, essa de estar hospitalizado, de estar sendo conduzido por outro, a primeira cirurgia, enfim... sai mexendo com isso e com o simbólico do sujeito. Então, no final, assim, eu curti muito de escrever, justamente porque quem leu, assim, me deu a devolutiva. Cara, ficou massa, porque são dilemas que eu também vivo, são os dramas humanos, né? Mas eu curti, cara, a filosofia de boteco. Tanto que eu fiz um outro também, esse aí já não foi mais acidentado, eu fiz um outro que a ideia era meio que seguir, né? Filosofia de boteco, Contos de Boteco. Eu até terminei esse livro, tô com ele guardado ali para talvez no futuro fazer um lançamento. Ele tá próximo desse, Filosofia de Boteco, todavia... esse aqui chega a ser um pouco mais acadêmico, assim, sabe? No sentido de... esse ainda, por mais que ele tentou... ele ainda traz um pouco do autor, o outro são histórias, assim, então são contos, na verdade, de boteco. Aí também tem uma coisa, que eu tenho avaliado se é tempo de soltar ou não, se não já passou o tempo, sabe? Enfim, mas são os dilemas que eu tenho também. Assim. Mas aí também é muita coisa tua, né? De querer se expor e publicar o livro em tal momento da tua vida, se você tá disposto também e tal, né? Então tudo isso, né? Esse é um problema, assim, porque no fundo, aqui se constrói um personagem e aí em algum momento o leitor confunde o autor com o personagem, assim. Por exemplo, tem várias histórias que são imaginações. E às vezes as pessoas me perguntam do tipo, cara, você viveu isso tudo, pô, você é muito louco e tal. Mas na verdade não, cara. Não, pera aí, né, cara? É bem isso. Mas a da máquina você sendo levado só com coisa. Isso foi você. Cara, isso. Então, eu uso de algumas imagens, sabe? Pra fazer assim, pra construir um caso, pra construir uma história, de fato, né? Mas em alguns momentos eu me vejo nas imagens e vou dando vida às imagens, dando construções que não são verdadeiras, mas que elas flertam de algum modo com a realidade. Aí choca, assim, por exemplo. Entendi. Falo aí do anarquismo somático, onde as pessoas estão bebendo, e aí um pouco do sexo livre e tal, sabe? Então esse tipo de coisa eu falo, nossa! Daí os caras olham assim, porra, cara, você é muito louco, puta que pariu, será que você faz isso também? Bem nesse sentido, né? Eu tô ligado, é verdade. Galera, assim também, porque desde a construção daí a gente faz a batalha e tal, por mais a gente tá com a galera sendo descolada ali e tal, sabe? A galera fala, nossa, mano, você é muito louco, não sei o quê, não sei o quê. Eu falo, cara, mas eu nem saio de casa. Sabe? É muito nesse sentido. E as pessoas, elas... Mas isso é normal, assim, né? As pessoas, elas fazem essa associação, né? E o livro fez um pouco disso, assim.
Isso não me incomoda também, porque... No É fundo, até legal. Né? É legal. Era debates, por exemplo, quando você quer discutir o anarquismo somático, no fundo você quer discutir um pouco da liberdade dos corpos. Então tem uma função por trás das histórias, sabe? Então, e aí o Conto de Boteco veio um pouco nesse sentido, um pouco mais ousado, talvez. E aí eu fico preocupado com essa recepção. Mas enfim, é uma coisa que ainda eu tenho avaliado. Se vale a pena ou não, mas enfim, mas de qualquer modo, tratando do Filosofia de Boteco, eu curti a escrita desse texto, porque assim, ele é bem simples, busca uma linguagem simples e trata de histórias, e as pessoas vivem isso, assim, os dilemas existenciais. E quando que a gente percebe? Quando você está fragilizado, né? Então, por exemplo, eu estava fragilizado, hospitalizado, tinha chegando às férias com um monte de coisa na cabeça, e de repente uma cirurgia do nada, você vai ficar... Entende? Então... E aí o Schopenhauer ajuda, né? A gente não sabe o que será amanhã. Mas o certo é que serão desgraças. Ou seja, e aí são os dilemas, enfim. Eu consigo muito me identificar com a filosofia de boteco já, porque surgiu numa cirurgia e eu tive muito essa reflexão na minha vida quando eu sofri um acidente, sabe? Quando eu bati um Fusca, sabe? Que não fui eu, foi um amigo meu, mas eu tava junto. E muito que aconteceu assim, isso. Eu bati o Fusca. É importante frisar isso, foi meu amigo. Aí eu senti muito isso que você falou. A questão da reflexão, a questão das pessoas cuidando de você, sabe? Então eu acho que eu vou me identificar muito com o livro a questão disso, sabe? Cara, legal. Sensacional. Que bom, espero que você curta, assim, ele é bem simples, curto também, fácil de se ler, no sentido de você sentou ali, tá tomando uma cerveja, um café, né, você consegue fazer a leitura do texto. Ou um chimarrão, né? Chá, né? Não precisa ser necessariamente tomando uma cerveja. E aí, só para dizer o seguinte também, tem uma outra coisa, assim, né? Que aí fala muito de bebida, né? Aí as pessoas falam, nossa, você bebe? Assim, não bebo tanto, assim, né? Isso é uma coisa que somente para ilustrar, né? E aí eu vou entrar num assunto que eu acho importante dizer, se vocês me permitem, né? Então, assim, com relação à bebida... Fica à vontade, né? Eu hoje frequento, né? Então... A Igreja Batista, por exemplo, tenho frequentado, e aí as pessoas acham muito estranho isso. Cara, escreve um livro de filosofia de boteco, o cara toma cerveja, parecendo num podcast. Frequenta a Igreja Batista e tem uma formação aí católica, no sentido de fui seminarista, né? Antes de ser... Cara, a tua história tá igual a minha, velho. Foi seminarista, Cara, fui seminarista, batizei gente. Qual congregação foi da diocese mesmo? Eu fui da congregação dos Passionistas, que é uma congregação italiana ali do São Paulo da Cruz. Fiquei por um tempo lá na cidade de Itabuna, interior da Bahia, morando nesse convento. Eu fui do padre João Batista Piamarto, que agora é santo. Eu fui seminarista deles. E sou da igreja evangélica também. Mas você é evangélico. Sou evangélico também. A questão quando você se identificou muito com a cerveja ali, não, porque é até estranho falar e tal. Mas é que eu tenho o mesmo pensamento que você. Que às vezes, assim, até você ter a consciência do que tá fazendo. Sabe? Eu vou muito pra igreja quadrangular. Legal. Então, o que eu falo, a história do professor Charles tá dando a minha aqui, cara. Igualzinho. Cara, tem uma coisa que eu acho massa com relação à questão religiosa, que é assim, olha, a gente que veio de uma experiência católica, de seminário, por exemplo, e aí de repente você se encontra numa igreja evangélica, e aí as pessoas falam, sobretudo sem muito conhecimento da igreja evangélica e também da igreja católica de um modo geral, que é isso, que é aquilo, e não conhece. Eu acho que a experiência religiosa ela é importante para qualquer pessoa, né? E assim, isso que eu essa caminhada também ajuda. Acho, inclusive, que as igrejas elas precisam ser parceiras no processo de cidadania. Tem um fato que aconteceu aqui. A inclusão. A inclusão. Exato. Tem um amigo meu que ele virou batista por quê? Por que ele virou batista? Você imagina que treinando jiu-jitsu ali e tal. E aí ele falou, cara, eu fiquei sabendo que aqui teve uma igreja que abriu as portas aí no período de pandemia e frio ali para receber as pessoas. Deu um atendimento. Aí quem tava lá... É o pastor Daniel. Pastor Daniel. Mesmo. Grande pastor Daniel. Aí ele falou assim, não, eu que sou o pastor, convidou, ele hoje é batista, entende? Então, assim, quer dizer, as pessoas falam e fazem comentários sem
conhecimento. Então, assim, a gente Exato. precisa evitar esses julgamentos precipitados, sobretudo com relação à questão religiosa, né? E aí tem uma galera que fala, sem saber. Eu, por exemplo, do tempo que tenho participado, eu nunca ouvi nenhuma fala homofóbica ou coisa do tipo, entende? Eu vejo um outro movimento, assim. A Igreja Batista literalmente agora está sendo conhecida porque eles estão abraçando muitas pessoas. E para quem você... Lembra do pastor Daniel que uma vez a gente fez uma doação de roupa da Batalha da Fonte? Ele já é bem esse sentido mesmo. Ele chegou, ele falou, cara, então, tô levando umas roupas para você aí. Aí ele pegou e levou lá pra gente, né? Levou umas roupas, assim, levou alimento ou não? A gente que lançou pra ele. A gente que lançou pra ele, A gente fez a arrecadação da batalha e a gente lançou pra ele. Agora eu lembrei bem certo. A gente fez a arrecadação, a gente fez a doação pra ele e ele levou pra lá. Então, eu tenho frequentado a igreja do pastor Daniel. Ele é uma pessoa muito séria, assim. Eu, pessoalmente, tenho muita admiração pelo trabalho dele, um trabalho sério. Comprometido, é o que eu estou dizendo, no sentido de algumas pessoas, inclusive na universidade que eu conheço, elas fazem uma crítica à religião. E assim, eu entendo que elas possam fazer e todo mundo pode, né? Isso está muito envolvido naquela questão que alguns personagens que se destacam nas telas, em rádios, acabam fazendo com que as pessoas tenham os pensamentos de um modo geral. E a gente pode aqui até citar um Malafaia da vida, uns pastores que eu acho que é o ser humano transgredindo toda uma comunidade que é a religião em si, né? Eu acho que isso acaba fazendo as pessoas tendo esse pensamento geral, por ver certas pessoas, certos perfis agindo daquela maneira. Então, se ele age dessa maneira e ele é um cara grande, bem conhecido, então todo mundo que é do evangelismo vai ser assim. Cara, mas eu tenho um pensamento, tipo assim, eu entendo perfeitamente, você sabe que eu entendo muito bem, mas já faz alguns anos já que eu vou para a igreja, sabe? E eu tive uma vida muito conturbada, a questão da minha história, sabe? Questão de várias coisas que foram acontecendo na minha vida e como eu era uma esponjinha, e aí você vai sugando quando você ainda tem entre, eu digo os 15 a 16, 17, 18, até os 19 anos, você é uma esponja e vai sugando muita coisa, né? Aí quando eu entrei no processo da igreja, eu consegui ser um ser humano muito melhor, consegui você... saber respeitar mais as pessoas, a ter a inclusão do jovem dentro da sociedade em si, a entender melhor a sociedade. Então, eu devo muito em questão da minha história e agradeço por essa oportunidade, por eu estar nesse sentido, sabe? E é importante frisar um professor de filosofia dentro do meio da igreja, né? É isso que eu acho legal, cara. Tipo assim, ainda mais professor de filosofia, para além disso, professor de sociologia, que a gente falou da inclusão, né? Então, eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, a questão do jovem que tá perdido. Aí, o jovem, a igreja, uma batalha de rap salva, sabe? Qualquer projeto social salva a sentido de você salvar o jovem que ele tá perdido e colocar ele dentro da sociedade de volta, no rumo de vida. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre esse sentido, professor. O que você acha? Então, assim, eu acho que a sociedade, de modo geral, precisa se organizar porque, por exemplo, a juventude, sobretudo, precisa de políticas públicas importantes ali na área da cultura, na área do lazer. E aí o que acontece? A gente sempre olha para a juventude numa perspectiva de que a juventude é rebelde, e a gente precisa, inclusive, da rebeldia da juventude, porque é isso que muda, né? Rebeldia louca e consequente, né? E a gente não vai tratar a juventude somente com polícia, e aí não é uma crítica à polícia, não, é dizer o seguinte, que a gente precisa de outras políticas que não só uma política de segurança, por exemplo. Então, o que a gente precisa fazer? Construir projetos que consigam aí dar à juventude o direito de se expressar. Por exemplo, tem muitos jovens da igreja que eles gostam de estar cantando, fazendo e acontecendo, mas tem jovens que não se identificam com aquele ambiente religioso, então ele quer estar na arte de rua, por exemplo. Então a gente precisa abraçar esses jovens, sabe? Tem outros
outros que querem estar cantando, tem outros que querem estar no esporte. Então, assim, a juventude precisa dessa atenção e a gente precisa dar essa resposta. O problema é que a nossa sociedade ela é pensada, e isso é durkheimiano, inclusive, por uma geração mais adulta, que passa seus valores para uma geração mais nova, e aí você tem sempre as crises dos valores. Então, essa juventude adulta, que já viveu isso, agora acha que não deve mais viver e quer corrigir a juventude, quer, sabe, reprimir a expressão da juventude. Então, assim, o que é que eu acho que a gente precisa fazer é construir esses espaços de diálogos. Aí a gente não pode ser arbitrário no sentido de achar que a igreja também não pode ser um elemento desse, sabe? Porque, por exemplo, você se identifica com a questão religiosa, né? O outro pode ser que não. Então, assim, esses espaços, eles precisam estar abertos. E aí a gente precisa contar com grandes referências nesses espaços. A universidade também precisa como espaço para a juventude, para essa manifestação. Então, eu acho que a gente precisa um pouco disso. Esse público que a gente atende, a gente tem conversado com algumas pessoas. Por exemplo, nós temos 2 projetos que eu julgo assim, importantíssimos no Colegiado de Filosofia que eu coordeno. Um é esse com a doutora Carla, Jane Carla, e um outro com o Mattioli, que é um projeto com... O Mattioli, a gente tem que trazer ele para conversar, Ele cara. tem uns projetos aí com os jovens, adolescentes e jovens, então a gente faz um trabalho com a meninada que paga medidas socioeducativas, sabe? Assim, quando você conversa com essa molecada, é uma molecada que não tem mais crença no futuro, por quê? Porque a sociedade já perdeu a crença nela e ela olha e diz assim, pô, mas eu não tenho esse amparo da sociedade, sou julgado todo o tempo. A sociedade coloca o muro nela, justo, né? Exato. Então a gente precisa aproximar. E aí o projeto de extensão faz isso, aí o Sejus que faz um pouco disso, sabe? A escola faz um pouco disso. Então, assim, eu acho que é preciso uma abertura da comunidade, dos poderes aí instituídos, para que a gente possa estar conversando com a juventude. Acho que a gente precisa dar voz para essa juventude, sabe? Eu precisa acho dar voz. isso. Eu acho isso. E aí não é dar voz no sentido de ofertar para ela um modelo já estabelecido. Você fala da juventude da periferia, os caras têm não dá para você chegar aqui e dizer assim, eu tenho um projeto para a periferia que é de música. Não. E aí, não, sabe, esse tipo de transposição é muito ruim. É conversar com aquela juventude, o que é que a gente precisa fazer aqui? É ouvir. Isso aí. Cara, a universidade tem a extensão que a gente critica da universidade é assim, a universidade tem um defeito de olhar para a comunidade e querer ofertar remédio para a comunidade, no sentido de eu vou ofertar aqui uma extensão para resolver o problema da comunidade. Só que aquele problema não é, a comunidade não quer a resolução daquele modo. A comunidade tem outra alternativa, por isso que a ideia é conversar. É pegar a universidade, levar para a comunidade e conversar, dizer assim, o que é que a gente precisa? É pegar o judiciário, levar para lá, é pegar os poderes instituídos e chegar para conversar, para construir junto. É saber qual que é o problema da base, ir atrás da base, perguntar para a base para resolver junto com a base. Construir, eu acho que é essa alternativa de pluralidade, de construção que eu acho que precisa. E aí a gente tem que fazer isso, esse processo. É um processo que leva tempo, claro que leva, mas ele é importante na medida que você conversa, assim. A experiência que a gente tem de conversa com essa molecada nos projetos, cara, sabe? Do tipo de você ouvir assim, dizer, bicho, ninguém nunca me ouviu, ninguém nunca me perguntou o que eu penso sobre isso. E só isso já é muito. É muito. Pra nós, pra quem não tem essa realidade, parece, é só ouvir. Sim, é só ouvir é muita mudança. Quando eu trabalhei em Caçador, professor, eu trabalhei no SESMAR, Centro Social Marissa, não sei se você já ouviu falar, e ele é esse trabalho, né? Ele tem poucas unidades aqui no país, ele busca lugares onde você tem uma falta do Estado, você tem um ciclo social tenebroso que, tipo, não tem. As crianças acreditam que elas vão ser criminosas ou vão depender de algum programa, literalmente. E eu tive uma experiência de conversar com um policial de Caçador. E eu comentei que trabalhava lá, né? Pra você ver como que é complicado. Pro policial, eu acho que... comento que era um policial porque foi com ele mesmo, foi ele que eu tive essa conversa mais extensiva sobre. Eu acho que se eu tivesse tido essa conversa com alguém de algum outro setor, acho que não teria sido diferente a resposta dele, da pessoa. Mas assim, ele falou, nossa, que coragem a sua. Eu, mas coragem por quê? Porque é uma molecada difícil, uma molecada que não tem futuro.
Mas não, peraí, não é que não tem futuro a molecada, é uma molecada que tá ali, precisa de uma atenção, precisa de ser ouvida, precisa... não precisa chegar a dizer o que elas têm que fazer, elas querem dizer o que elas querem fazer, elas precisam de uma oportunidade, de um espaço. Tipo, uns pensamentos nesse sentido, tipo, literalmente. A sociedade vê uma juventude de periferia como uma juventude que não quer nada. E não acaba não ajudando, mas a juventude que quer muito, mas não tem por onde seguir, ou por onde correr, por onde pedir essa ajuda. E eu digo assim, aproveitando o gancho do Paulinho antes de você falar, eu dou parabéns para você, o professor Carlos Mattioli, por ter esse pensamento, sabe? Por ter esse pensamento em escutar o jovem, em querer salvar a juventude. Porque eu tenho muito esse pensamento em mim e tento fazer isso no meu dia a dia, sabe? Vários projetos que eu já fiz na minha vida foi por causa disso, sabe? Então, e eu vejo isso, um exemplo, e sim mostrar pra essa rapaziada aí o diferente, sabe? Que você pode fazer o diferente e que você tem que, para além disso, respeitar pra ser respeitado, sabe? É muito nesse sentido. Eu sou uma pessoa que eu tenho muita esperança no futuro, sabe? Porque, assim, o presente, ele vem sendo construído, cara. Se você for imaginar, por exemplo, quando você pega um doutor Carlos Mattioli, uma doutora Jane Carlas, que são juízes de direito aí, e tem um trabalho, e assim, por exemplo, hoje, doutora Jane Carla, 8 horas da manhã, sabe? Do sábado, lidando com uma galera. Quando você pega estudantes da pedagogia que já estudam a semana inteira e trabalham, estão lá, assistente social, pedagoga que também trabalha a semana inteira. E quando você pega esse pessoal fazendo esse trabalho, significa dizer porque eles acreditam. E a esperança é o que muda e o que movimenta. Então, assim, eu acho que a gente tem ainda uma galera... reacionária e descrente, sobretudo com relação à juventude, a gente tem isso, é fato, mas assim, tem um texto do Boaventura que ele chama de Sociologia das Ausências. Eu acho que esse texto é importante porque a gente às vezes perde a crença porque a gente não vê, mas as coisas existem. Esse projeto que eu estou falando hoje, por exemplo, que aconteceu, que você estava ali conversando com uma galera, fazendo uma produção de saber que a gente vai voltar no próximo mês e produzir cordel. Sabe, quando você vê isso que não aparece na televisão, que a gente está conversando aqui, isso existe. Significa dizer que tem uma galera produzindo, tem uma galera animada. Quando você sai daqui, tem uma galera na periferia ali, produzindo hip hop, produzindo funk. Então, esse tipo de coisa que não aparece, assim, que uma produção de cultura, sabe? Uhum. Então, as coisas... mudam e vão mudar por essa razão, porque essa sociologia das ausências, ela existe, nós temos bons movimentos acontecendo que eles não aparecem, né? Porque a gente sempre, tá tudo perdido. Cara, quando você fala que conversou com alguém e alguém diz assim, não acredita mais nessa molecada, não, a gente tem que acreditar, né? Tem que acreditar. E ela precisa ser ouvida. O que eu achei legal que você falou agora é que a gente vê muito isso dentro da periferia, dentro da quebrada, sabe? Eu fiz um projeto uma vez que é o Esteves Visitas Quebrada. Eu fui muito pra vários lugares, sabe? E eu via muito isso. A rodinha de hip hop, a piazadinha rimando. Só rimando com beat ali, fazia uma batalha. Aí visitava outro lugar. Eles, ao tempo todo, o hip hop tá na vinda deles, sabe? Para além disso, futebol também. Então, vários meios, assim. A questão da sociologia, que é você fazer a inclusão do jovem de periferia, a questão desse trabalho social aí, cara. Eu, sem palavras mesmo, assim. E, para além disso, assim, no sábado de manhã, pode contar com nós. Não, eu acho que assim, a gente precisa unir parceiros e criar essa rede para ampliar os projetos. A gente tem muita gente animada aí e que pode contribuir, independente se ela é juiz, professor, promotor, todo mundo, né? Se é trabalhador todo mundo pode participar dessa rede na construção dessas alternativas. Eu acho que a gente precisa, nesse tempo, que é um tempo difícil que a gente está vivendo, não é? Um tempo em que, assim, a gente perdeu a esperança na juventude, a gente vê, de fato, aí uma violência contra a juventude. Eu acho que a gente precisa criar essas alternativas. E aí, por exemplo, quando você tem um projeto desse aqui, de conversa com a comunidade, de bate-papo, de está trazendo ideias, tudo isso significa dizer que a gente está dando um passo significativo. Aí eu volto somente para a questão religiosa,
para dizer também, nós temos aí algumas igrejas fazendo determinadas atividades que são importantes no auxílio dessa juventude. Claro que a gente tem outras que não ajudam, a gente sabe disso, mas em todo lugar a gente tem esse problema, entende? Exato. Então, eu acho que esse é o momento da gente juntar parceiro. Não dá para fazer exceção, não. Quem que pode contribuir com o melhoramento da cidade que a gente tem? E aí trazer os projetos, assim, por exemplo, eu tenho uma ideia aqui que eu estava falando hoje, com os detentos ali, dizendo para eles isso, assim, qual é o projeto que tem? Tem? Então, vamos colocar aqui no papel, não consegue escrever, não, vamos chamar alguém que escreve, vamos fazer isso aqui, vamos bater na porta de quem pode nos ajudar. É o juiz que pode ajudar, então a gente vai lá, entende? Então, quando você junta um grupo para ir lá, bater na porta, é diferente do sujeito estar só. Então, eu acho que a gente precisa ser parceiro nesse processo agora. Então, o que é que está precisando esse projeto aqui para crescer, beleza? Então, quem que pode ajudar? Então, é lá que a gente vai. A gente precisa criar essa rede de solidariedade no sentido de fortalecer os projetos. Então aí, o que é importante isso, essa discussão da rede, né? A gente está conversando, está conectado e está construindo. Como que a gente pode ajudar aqui, beleza? Como que a universidade pode contribuir? É assim? Então é lá que a gente vai bater na porta, entende? Então, por exemplo, tem o nosso projeto ali. Como que vocês podem ajudar? Não, vocês podem divulgar lá pra gente, fazer uma fala com a meninada, sabe? Então, esse tipo de coisa que eu acho que a gente vai criando rede, vai estabelecendo a conversa. E nesse tempo, sobretudo, de fim de pandemia, a gente vai ter que resgatar esses diálogos, né? Que a gente cortou, a gente ficou em casa, isolado aí. Deu uma afastada, né? A gente perdeu essa articulação. Então, eu acho que agora é o momento de resgatar isso, de retomar os projetos, retomar os parceiros, ir pra rua, de fato, assim. Ir pra rua, e aí tem uma coisa que eu acho que a gente precisa fazer, é cuidar com esse discurso político que a gente tem, porque tem uma galera que se apresenta aí, não é? No sentido de que representa e que é a revolução, mas que de fato não tem o projeto. Exato. Pode estar do nosso lado, mas a gente quer o projeto. Cadê o projeto? Como é que tá? Como que a gente faz? Então, começa a cobrar. Qual é a ideia? O que você tem para ajudar? O que você tem para agregar? Você pode agregar com tal pessoa ali? Você vai poder fazer só o teu nome ou você vai querer fazer pro social, pra inclusão do jovem, para abraçar o jovem também? Tem muito esse pensamento também. Tá aí o convite aí, pra quem estiver assistindo a gente, só não mexe no microfone. Quem tá assistindo isso no fone de ouvido vai se fuder. Pra quem tá assistindo a gente e acha bacana, porque realmente é uma conversa que a gente tá tendo aqui agora, mas que não é pra ficar só parado aqui, às vezes, né? Que se achou bacana, tá aí, a gente tem o contato do professor Charles, a gente tem essa disposição também. Entre em contato com a gente, se quiser colaborar de alguma maneira. Projetos para essa reconstrução, para essa nesse sentido, a gente tem muitos nessa cidade. A gente tem muita gente, como o professor falou, a gente tem muita gente empenhada nisso. E a questão também da falta de comunicação, né? O professor Charles acabou de falar, a questão da Unespar, a questão de vários sentidos, assim, a gente também tem que apoiar em questão de divulgação, comunicação, em ampliação do projeto, porque querendo ou não, a gente vê muito hoje a sociedade, muito ali no Facebook, no celularzinho, compartilhando meme. Eu sei porque eu sou um desses. Eu sei porque eu sou um desses. Fica ali publicando meme e tal, aí vê um negocinho legal desse daí, não, vou me informar mais. Clica ali, vai dar uma olhada, não. Cara, eu vejo que pra minha vida, por exemplo, terminei ali com meu esposo, meu namorado. Quero ocupar minha cabeça? Vou ocupar a cabeça junto com o projeto. Tem uma ideia bacana. Então eu vejo que eu acho que encaixa muito esse sentido, sabe, professor? Então, e acredito eu que é por esse caminho que a gente tem que começar a acreditar e andar pós-pandemia, como você falou, sabe? E aí, assim, que eu vou deixar como uma conversa no sentido de provocar mais a universidade. Eu acho que a juventude precisa provocar mais, eu acho que a sociedade precisa provocar mais a universidade, porque a universidade tem um papel social importante e a universidade tem muita gente animada e interessada em fazer. Só que está presa em algumas questões burocráticas, mas assim, por exemplo, cara, você imagina se você chega para a universidade, bate na porta e diz assim, eu moro na comunidade tal e ali na comunidade tal a gente gostaria que tivesse um curso para discutir saneamento tal, para discutir, sabe?
produção disso na área química. Então a universidade pode pegar o seu professor, colocar ali para fazer isso, entende? Mas isso tem que partir da comunidade no sentido de qual é a nossa real necessidade. Você imagina pensar assim, por exemplo, no meu tempo de juventude, eu criei um projeto, cara, que eu acho massa, assim. Faz muito tempo muito isso. Tempo, cara. Filosofia para leigos. Você imagina você criar um curso chamado de Filosofia para leigos? O que era Filosofia para leigos? Era chamar uns amigos da universidade, né? Que eu conhecia para dar curso para essa galera que era ligado à Igreja Católica de algum modo, que era o pessoal da pastoral da juventude, do movimento em si. E aí a gente criou um curso para discutir filosofia para leigos, assim, via uma galera da universidade e ficava ali batendo papo com a gente. Era um negócio importante, assim. Então eu fico pensando no sentido de, claro, talvez não seja filosofia, mas a gente gostaria de discutir, por exemplo, com a galera da biologia, da geografia, discutir questões aqui do meio ambiente. Vamos lá discutir aqui do meio ambiente. Entende? Chamar a universidade para lá. Na nossa região, onde a gente tem um meio ambiente que favorece para ter turismo, para ter... Justo, cara. Nossa... Então, criar um projeto de esportes vinculado a isso, chama lá e chama a nossa universidade, chama as outras universidades que tem inclusive curso de educação física, porque aí tem uma coisa. A universidade privada, ela também tem esse papel, sabe? Não aparece muito, assim, mas tem muita gente boa ali, interessada e animada. Eu conheço os amigos ali que trabalham no curso de Direito, na Uniguaçu, por exemplo, uma galera muito boa, assim, muito envolvida com a discussão, sabe? E eu acho isso, assim, eu acho que a gente precisa trazer os parceiros, mas aí a gente tem que provocar. Porque é o que eu tô dizendo, a gente tá preso nesse universo burocrático, cheio de coisa, cheio de projeto, mas se a comunidade provoca, e é claro que a culpa é nossa, porque a gente distanciou a universidade da comunidade. Então a comunidade não se sente parte. E a comunidade precisa se sentir parte da universidade, né? Ela precisa frequentar aquele espaço. E aí, dizer isso para a nossa juventude. Cara, tá lá a universidade com vaga ociosa para filosofia, para geografia, para história. Esperando lá, de braços abertos. Todo ano que tem vestibular, passa o vestibular da Unespar, daqui a pouco sai lá o edital. Vagas ociosas do curso. Cara, com vaga. Então, assim, a comunidade precisa ocupar esse espaço. E aí, às vezes, a comunidade também não se anima, porque assim, esse vínculo foi cortado. A gente precisa resgatar. É um movimento que a gente está fazendo, e aí a gente precisa de vocês, nesse sentido, de fazer com que a comunidade chegue à universidade. É esse o papel, sabe? A universidade tem que estar de portas abertas, tem que derrubar os muros para que a comunidade chegue ali, se encontre ali, tenha um amparo para produzir. E tem uma outra coisa que eu acho que é ensinar pra gente da universidade. A comunidade tem muito que ensinar. Veja, a gente tem um projeto, um programa de mestrado que é o Profifilo. O mestrado Profifilo é profissional. A gente trabalha somente com professores do ensino de filosofia. Então são esses que podem fazer com a gente o mestrado. Beleza. Esses professores trazem para a gente uma riqueza que a gente não conhece porque a gente não está no chão da escola, entende? Então, esses professores ensinam muito a gente na universidade. Então, essas experiências, elas são fantásticas por isso, porque não é só a universidade que vai levar, não. A universidade, quando ela vai também para aprender. E quando ela volta, ela transforma esse ambiente que ela tem com os alunos. Então, por exemplo, a nossa experiência hoje do projeto, 2 alunas do curso de pedagogia estavam lá, fazendo contação de história, fazendo o processo de letramento, mas também estava aprendendo com os detentos o quê? A história de vida, aprendendo com eles lições importantes. Olha a troca que há, olha a via de mão dupla. Cara, então, é isso, cara. A menina que era para vir aqui, que não deu certo, era justamente para falar dessa experiência, do impacto na vida dela, sabe? Cara, você imagina porque a gente fica, porque as pessoas, a gente tem muito isso nas pessoas, né? Hoje eu digo que eu sou transpassei disso porque busco ter a empatia, mas as pessoas são muito fechadas no mundo delas, né? Tipo, pai, é isso e é isso. E ter uma experiências como essa é abrir e perceber que a nossa bolha é mais uma pequena bolinha no meio de milhões de bolhas e que são bolhas frágeis, todas são bolhas frágeis que a gente aí precisa ter essa empatia, reconhecer que a realidade da pessoa é muito mais do que a gente possa imaginar. E que a questão de tudo isso também, como você falou ali, é a questão do problema da pessoa. Porque assim, às vezes a gente tá passando uma dificuldade, mas ali você se depara ali dentro dos detentos ali, que cada um tem uma dificuldade pessoal, que cada um tem uma família, cada um tem filhos,
Cada um tem uma pessoa ali que às vezes, a pessoa quer sair dali e quer se tornar uma pessoa melhor. Só que não se encontra dentro de uma ajuda. Então, esse projeto que vocês vêm fazer, vem muito para abraçar esse sentido. Para abraçar a questão da ajuda, a questão da ideia, a questão de aprender, as pessoas que não sabem e não fazem ideia do que encontra ali dentro, que talvez até no passado julgavam muito, que agora vê a realidade e não julga mais, pelo contrário, tenta entender e tenta resolver o problema. Eu sempre falo isso, a pessoa tem que tentar resolver o problema. Então, toda essa ideia que nós estamos conversando aqui é uma ideia que é papo daqui para frente, não daqui para frente, mas é coisa que já está acontecendo, sabe? Que a gente tem que começar a abraçar e cada vez mais se dedicar para isso. Porque o nosso povo chora. Muita gente dentro da periferia chora. As coisas que estão acontecendo dentro do meio social, dentro do meio político, cenário nacional, as pessoas não têm para onde gritar mais, entendeu? Então, esse tipo de projeto vem muito para abraçar e fazer as pessoas cada vez mais acreditarem em si mesmo. Então, era isso que eu tinha para comentar. Cara, é importante, assim, a tua fala e nos ajuda a pensar o seguinte, assim, essas pessoas, elas precisam não de representantes, entende? É isso que você fala, assim, é fortalecer o direito dessa pessoa para que ela possa se representar, ou seja... Exato. A gente precisa de representantes para buscar novos representantes. Isso, assim, qualificar essa galera que precisa, assim, sabe, de ter voz para que tenha vez ali. Então, eu acho que a gente precisa qualificar os movimentos, e isso não é uma conversa política, porque a gente não é da política, ainda que a gente faça, como diz o Aristóteles, política, né? Dizer o seguinte, que a sensibilidade que a gente precisa ter para com esses problemas, a sensibilidade que a gente tem que ter para com a vida social de um modo muito geral e fortalecer os laços. Eu penso sempre nisso, nessa possibilidade. A gente só não vai conseguir muita coisa, né? Então a gente precisa de parceiros, assim. A gente está precisando bater na porta das pessoas ali, chamar para fortalecer o nosso movimento, para engrossar esse nosso movimento, que é um movimento de cidadania. Eu acho que, assim, onde houver injustiça, o nosso movimento de cidadania tem que estar presente. Onde houver esse grito sabe, de dor, o nosso movimento de cidadania precisa se fazer presente. E como que a gente vai fazer? A gente vai levar o poder público instituído, né, para lá, a gente vai garantir a formação para que a gente tenha isso. Então, eu fico sempre imaginando nisso, assim, enquanto que professor da universidade, que o meu papel, enquanto que professor, é de algum modo ajudar a fortalecer esses movimentos ali, de pensar com os alunos, pensar com os parceiros, o que a gente pode fazer para garantir para as pessoas esse direito aí, essa voz e essa vez. E aí é o convite que eu acho que deve ficar nesse debate todo, nessa tarde nossa de conversa, sempre para quem está nos acompanhando, quem está, né, vendo a gente, pensar que pode contar com a gente e formalizar parceiros, assim. É sempre mapear parceiros, observar na sociedade quem que pode ser parceiro e aí chamar, mapear, entende? Parceiros. Amarrar essas pessoas, porque tem muita gente boa, sabe? Sim. Ali, só que ela também perdeu a crença no processo e aí a gente chega com o nosso projeto. Aí conhece um Rasta da vida, conhece um Charles da vida, conhece um Esteves da vida, aí começa a acreditar novamente. O podcast já está à disposição, quando o professor quiser mandar material pra gente divulgar aqui. Mas olha, cara, pode encher a nossa conversa, professor, de material que a gente vai divulgar, nem que a gente fique só 2 horas só divulgando. Divulga. E pra quem tem interesse, gente, o contato tá aí. A gente tem o contato do professor, a gente tem o contato da Unespar, a gente tem nossos contatos, a gente também se empenha o máximo aí que a gente pode. E é exatamente isso. Deixar o convite grande aí pra galera. E, cara, tocar o coraçãozinho. Vamos quebrar o gelo aqui. Eu queria perguntar pra você, assim, no teu tempo livre, porque eu acompanho você nas redes sociais, cara. Atleta. Professor Charles, pra quem não conhece, ele é atleta. Bicho, você viu que o professor tava no triatlo, no litoral do Paraná esses dias atrás? Foi em Matinhos ali, né? Salve, salve, Matinhos! Não, é legal falar isso assim, cara, porque, por exemplo, foi o primeiro que eu participei, o Joãozinho ali
da Tigre, ele me convidou, é um parceiro, né? Me convidou para fazer parte da equipe lá e disputar. Eu falei, cara, será? Vamos, então vamos. E aí a gente foi disputar e eu ainda fiquei em segundo lugar ali, cara, fiquei feliz assim na minha categoria. Mas isso graças ali ao nosso amigo Joãozinho da Tigre, que foi um parceirão nesse processo. Mas eu curto isso, de fato. Atividade física, tenho feito ali com a Bruna, Zeca e o Duda, a Duda ali na CrossFit, ali com aquela galera ali na Super King agora, galera boa, assim. Tenho feito boxe chinês com o Rafael Vidal. Boxe chinês, cara. Assim, e eu consigo um tempo, e aí as pessoas ficam perguntando, mas como é que consegue? Né? Tô fazendo um outro doutorado agora e ando envolvido com essas questões aí. Eu durmo um pouco, assim, e eu consigo fazer uma gestão do tempo massa, assim, sabe? De estar envolvido nos projetos, de estar nessa coisa da atividade física. Eu curto, assim. Então, a coisa do triatlo agora, por exemplo, ele está se preparando para ir para um maior agora em novembro. O maior, Matinhos também? Então, assim, esse foi o Super Sprint, que é um de 400 metros de nado, 10 km de bike e 2,5 correndo. Então, aqui a gente vai agora é 750 de nado, 20 de bike, km de bike e 5 correndo, né? Então a gente está articulado para fazer isso. É legal. Porque, a atividade física. Quando tiver a oportunidade que você vai para Matinhos, me avise, porque eu tenho amigos lá em Matinhos lá e eu vou lá prestigiar. Eu não vou correr, não. Eu não vou correr. Vamos lá. Se preparar, né? Não, mas para ir para assistir e tal, ficar lá, eu vou, cara. Eu acho isso perfeito, entendeu? A questão da atividade física, a questão de ocupar a cabeça e tal também, é sensacional. Não, o esporte é uma coisa boa, cara. Assim, eu pessoalmente curto, né? Fazer atividade física, estar envolvido com isso, assim, do crossfit, da corrida, da bike. Eu acho legal. Faz crossfit cara. também? Já é a segunda pessoa que vem aqui e faz crossfit, cara. É verdade. O esporte que eu faço, professor, ele é só das mãos. Dos braços. Sushi. Legal, velho. Eu trabalho muito pensando, sabe? Então, aí é muito nesse sentido. Mas, cara, e assim, pra se preparar pra correr nessas fitas, assim, qual que é a bala? Não tem muita coisa, assim, por exemplo, no fundo, é criar uma rotina no sentido de treino. Por exemplo, eu vou treinar todo dia, então um dia eu vou correr 10 km, no outro dia 30 de bike, depois eu vou nadar um pouco. É disciplinar o corpo para isso, assim. No fundo, que eu acho que a gente precisa de organizar a cabeça da gente, no sentido de, eu quero fazer isso, quero. Mas eu não faço porque eu vou competir, eu faço porque isso para mim é importante, é legal, sabe? Então, quando você vai para uma competição dessa, você não vai disputar com ninguém, você disputa com você, no sentido de quais são os meus limites ali, né? Que eu consigo. Eu consigo terminar a prova? Então, o meu desafio é terminar a prova, vou fazer esse movimento. Então, na primeira eu terminei em tal tempo, a primeira vez, nessa segunda vez, nem que vai diminuindo o tempo. Justo, eu vou fazer a minha meta. Justo, assim, sem se preocupar em disputar com o outro, é com você mesmo, no sentido de levar isso, assim, Então, a questão do esporte, para mim, serve nesse sentido, assim, não, eu vou. O João lá me chamou, me animei, aí também um colega se animou, falei, então vamos fazer isso aí, vamos. E aí criou uma rotina ali para treino, nada exagerado, assim, que atrapalhasse a vida. E não comprometeu em nada a minha vida profissional, o trabalho. Foi só uma questão de gestão de tempo mesmo, de acordar um pouco mais cedo, de dormir um pouco mais tarde. Eu acho que essa é a gestão que a gente precisa fazer quando a gente quer alguma coisa. Porque daí, assim, além a questão das aulas, eu não sei como é que tá. Até eu acho que ia dar uma perguntada pra você como é que tá a questão da aula da pandemia, porque daí, assim, você acorda cedo, daí vai correr, aí tem que se preparar pra aula e tal. Sim ou não? Como é que é? Sim, a gente tá com aula remota, né? Então, remota emergencial. A gente faz aquela aula, abre o computador ali, o aluno tá do outro lado. Então, a aula, ela tá acontecendo. A gente não parou de dar aula, né? Daí, no caso, você acorda cedo. Como é que é a tua rotina, assim, meio por cima? Eu costumo acordar, por exemplo, 5 a 6, e aí eu vou estudar. Quando dá 9 horas, eu vou numa atividade do CrossFit ali, que tem um grupo das 9, interessante dizer isso, a gente tem um grupo ali,
7, 8 pessoas, que aí a gente vai, treina, depois toma um café e fica batendo papo ali, conversando. Sabe, é um negócio massa, assim, que é mais do que atividade física. É Negócio um mais- grupo, de fato. Tanto é que a gente chama de o grupo da Ju9 ali. E aí o espaço é massa, porque tem um lugarzinho pra você tomar um café e tal. E aí a gente fica batendo papo ali, volto já... Vou cuidar da vida. Em casa a gente tem uma rotina de, por exemplo, 2 dias eu faço o almoço e aí já corro para fazer o almoço. Ó, depois as meninas fazem 2 dias. A gente tem isso meio que dividido em casa. É importante. Aí à tarde estuda. É legal, cara. Aí à tarde estuda. Enfim, e aí vai fazendo isso. Aí à noite dá uma corrida. E antes de, sabe? Então, assim, dá para fazer isso. Não dá para... Eu vi uma vez, eu acho que um stories, não me lembro de quem, cara, que tem uma questão do CrossFit junto com alguns jovens que vão lá fazer CrossFit. Você sabe dizer melhor sobre isso? Foi do Carlos Martioli, se não me engano. Tá. E, assim, tem um projeto legal, cara. Você falar isso que eu lembrei. A Prof. Sandra Salete, ela tem um projeto massa, assim, que é juntamente com Carlos Martioli, né? Do Carlos Martioli. O projeto é justamente com a galera lá, acho que é do São Cristóvão. Eles fazem uma atividade do CrossFit com essa meninada, entende? Aí eu vi Então, um stories e fiquei muito cara, interessado faz nisso. uma conversa ali com eles e no fundo usa um pouco do CrossFit assim, no sentido de trabalha um pouco dessa coisa física e aí depois trabalha um pouco a coisa da mental. justo. Então é um projeto muito massa da Prof. Sandra, assim, bem massa, bem articulado. E o esporte ajuda nisso, sabe? Assim, não dá pra você ficar... Tem muita gente que, não, porque agora eu vou virar isso. Não é isso. Você faz porque gosta, assim. Você não vai virar atleta, né? Na verdade, profissional. Hobby, né? Um hobby. Justo. Fazer bem pra cabeça. A gente tem os sentimentos, né? E um dos sentimentos que tem é o soltar energia. Todo mundo tem aquela vontade, às vezes te dá vontade de sair gritando. Um esporte resolve sair resolve gritando. altos. Não, e sabe o que é massa, assim, quando você começa a fazer essa atividade, cria um grupo ali, é porque você faz novos amigos e às vezes é um pessoal que não compartilha dos mesmos ideais políticos. Aí é um momento que você tem também para compartilhar coisas. Eu falo porque, por exemplo, desse grupo do CrossFit da Ju9, são as meninas assim que bem gente boa, a gente conversa sobre tudo, mas elas não são políticas no sentido de não ter um envolvimento e nem gostam disso, assim. Mas é legal, sabe? Você também tem um grupo para falar de coisas que não necessariamente são coisas que você vivencia e milita ali. E aí você faz essas amizades ali, cara. E acaba entendendo... aquele assunto que a gente tava conversando ali. A gente acaba entendendo a situação da pessoa... E acaba entendendo que existe coisa para além da bolha. É o que a gente sempre fala, entendeu? Existe coisa para além da bolha. A gente não precisa estar aqui. A gente tem que abraçar o sentido de ideias, absorver informação. Às vezes a gente pode aprender muito mais com uma pessoa assim, certeza, sabe? Cara, isso você fala... Eu tô vendo o grupo, assim, gente conversando de coisas assim, do tipo... que foge essa bolha nossa de política, de movimento, entende? E é legal isso, assim. E eu acho que é isso que a gente precisa fazer. Tem que avançar as fronteiras, entende? Eu acho que a gente tem que estabelecer relações. São pessoas boas, assim, e claro que você chamar para um projeto, elas vão dizer que sim, entende? Mas elas não foram inseridas historicamente como agente de militância, né? Mas que tem uma vida. E é importante. Aí só para dizer o seguinte, que quando você vai para uma atividade física dessa legal, é porque você faz também novas amizades ali. E esse processo em si é legal de bater papo, de fazer uma resenha, sabe? Dá uma risada, às vezes fala uma cagada ali e você... fala uma besteira, justo, né? Porque, cara, a gente anda com a vida atormentada, na verdade, né? Tarefada e tal. E é legal esse tipo de coisa. Então, eu acho que é massa isso. Vale muito a pena, então... Eu foco... ultimamente também, assim, como a nossa vida também é muito o que você falou, cara. Tipo assim, é muito movimentada, muito corrida, muita coisa pra fazer, muito problema, às vezes, pra resolver, sabe? Aí vem uma pessoa ali, fala uma bosta, você caga da risada e já era, entendeu? Uma animada no dia. Professor, deixa eu fazer uma situação aqui. O que você acha, Teves? A gente tá com esse outro growler aqui do nosso companheiro ali do Chopp Jaquil. Nosso patrocinador, né? E esse daqui é diferenciado daquele. Aquele é um... Eu tinha marcado aqui, aonde que eu marquei? Aquele é um Pilsen, né? Da Harley. E esse daqui da Oak. E esse daqui é um malte artesanal.
Como ele já deu uma esquentada por ter ficado aqui, então não compensa a gente apresentar para o professor agora algo meio quente. Então a gente quer deixar de presentes para o professor mais à noite, depois de deixar ele na geladeirinha, deixar no ponto, curtir o sabadão, a gente deixa de presente para o professor degustar. Espero que... Eu acredito que vai ser muito degustador ele, porque é uma artesanal. Por uma alta artesanal, ele vai ser... Eu curti esse da Hard, não tinha experimentado. Eu gostei. Cara, eu também gostei. Sim. Eu vou agradecer já o presente aqui, vou dizer sim, depois que eu tomar. Esse é que eu curti, gostei. É bom. Só fazendo um parêntese aqui, que eu dei uma diminuída significativa nesse processo aí da bebida. Eu bebi um pouco, não tanto como diz o livro, né? E aí eu tenho essa fama de que toma muita cerveja e tal, mas eu dei uma diminuída graças à atividade física. Ajuda bastante. Ajuda, né? A frequência da igreja, não que a igreja proíba. E aí, só para finalizar, quando eu falava com o pastor, ele dizia, cara, assim, a gente não proíbe nada aqui, as pessoas sabem o que elas fazem, justo. Então, assim, mas isso me ajudou muito, a questão do esporte. Mas, assim, cara, eu vou tomar com muito prazer e vou dizer para vocês se ele é tão bom quanto esse primeiro aqui que a gente tomou, beleza? Maravilha, eu fico feliz com o presente. Eu acho que a gente já está nos finalmente aí, né? Eu quero agradecer vocês pelo convite, sim, pela oportunidade de estar conversando com vocês, que eu conheço já de uma militância aí do passado, do movimento estudantil. A gente já fez algumas coisas juntos ali. Eu acho que quando teve o convite, eu assisti e disse que eu curti a ideia do projeto, fiquei animado, e quando eu fui convidado mais ainda para estar aqui conversando, assim, me coloco à disposição para a gente estar conversando fora daqui como parceiro, aquilo que a gente puder fazer enquanto que professor do Colegiado de Filosofia, enquanto que professor da universidade, que a gente puder fazer, vamos fazer junto aí. Me coloco à disposição para a gente estar nessa batalha aí. Eu acho que é isso, assim, nessa construção da cidadania. E convido vocês para que sejam parceiros nossos aí, dos nossos projetos ali, porque eu acho que tá mais que aceito esse convite. Vocês, cara, é nóis. Aí, tem essa... E parabéns pelo projeto, cara. Espero que dê certo. Vai dar certo, sim. O projeto é bom, é revolucionário. E fico feliz de estar participando, fazendo parte dessa trajetória. Não deu nem tempo, assim, da questão da... Não, claro, eu acho que agora finalizando, é porque o Donuts, ele é ele é deliciosamente delicioso e é algo que você tem que parar e degustar. Então, assim, no final a gente para e degusta, porque a gente, eu gosto de degustar ele assim, parado, sem estar... O que você acha, professor? Depois ainda ficamos mesmo, trocamos uma ideia. Finalizando, a gente já vai abrir para mostrar os sabores aqui, dar mais uma invejinha pro pessoal correr lá pro Don Donuts fazer o pedido deles. Mas assim, professor, fica o convite para uma próxima entrevista no Showcast. Uma próxima entrevista, a gente pode até pensar um pouco mais ampla, mais filosófica. Porque a gente não conversou muito sobre filosofia e tal. A gente falou mais sobre a pessoa, o professor Charles, a pessoa que é da hora ali da quebrada. A gente pode estar trazendo o professor indicar mais algum professor bacana pra gente abrir um papo mais filosófico mesmo, mais... Pro povo olhar profundo. E falar, gente do céu, eu estou vivendo certo, eu estou vivendo do modo que eu só penso que está certo. Boa. O engraçado que foi quando eu cheguei aqui, eu olhei pra ele e falei, é Sócrates ou Platão? Aí ele olhou pra mim e falou, Platão, né? Cara, não, mas essa coisa da filosofia eu acho massa, assim. Se a gente puder fazer um debate depois, chamar uma galera lá do colegiado que discute bem a filosofia, no sentido de coisas específicas, assim. Por exemplo, eu lembro que quando eu fui fazer minha primeira aula de metafísica, uma professora bem loucona, assim, Carol, e virou uma referência para mim. E ela foi trabalhar com uma origem da obra de arte do Heidegger, assim, ela só para provocar, porque a metafísica estava sendo dada nos primeiros anos, ela disse assim... Precisamos compreender o aspecto coisal da coisidade da coisa. Eu falei, que desgraça é essa? Aspecto coisal da coisa. Que loucura, né? Não, precisamos compreender o aspecto coisal da coisidade da coisa. Eu falei, agora fudeu tudo.
Oh, que legal, Não mano. sai dessa sala mais. E aí, isso, eu fui fazer filosofia porque eu saí do seminário, tinha feito muito mais a teologia do seminário católico. Você não Falei, chegou vou a fazer filosofia no seminário? Eu fiz, lá no seminário que eu fui fazer, você faz primeiro a teologia e depois você faz a filosofia. Então eu fiz a teologia no seminário, porque você tem que fazer o chamado noviciado, os primeiros votos ali, né? Deu certo, aí você vai pra filosofia. Aí eu saí e falei, não, como tinha muita discussão de filosofia, eu falei, eu tenho que fazer essa filosofia, né? E aí eu fui pra filosofia. E aí no primeiro ano, assim, a disciplina da metafísica, cara, quando a professora disse isso, eu falei, não, isso aqui não é o lugar certo. Mas é só pra dizer que a filosofia tem umas coisas assim, que é claro que depois que quando você começa... Você entende todo esse processo, né? No fundo, ela quis provocar, porque a filosofia tem muito disso. Você pega alguma fala dessa e faz aquela provocação. É muito comum a galera pegar o Nietzsche ali para falar de Deus, proclama a morte de Deus, por exemplo, ela fala, nossa, e choca, né? A filosofia tem disso. Mas, para além disso, eu acho que é legal a filosofia, porque ela nos ajuda aí a entender muita coisa, né? Ela nos ajuda a pensar e aí ajuda a viver, inclusive. E foi isso que eu tentei trazer para o livro de forma mais solta, mais aberta. Mas é uma ideia para no futuro aí, quem sabe, a gente fazer um debate mais filosófico, Mais assim, profundo, né? fazer- Sobre a caverna de fazer- Platão também, sobre tudo, né? fazer A um história que eu café queria saber. filosófico. Café filosófico. Café filosófico Nossa, no legal, showcast. É, mas ó, a história que eu queria saber muito mais a fundo seria sobre a caverna de Platão. Verdade, cara. É uma coisa que eu fico curioso pra saber. Cara, não, é um livro massa, assim, de se ler, né? E aí, interessante, assim, só com relação à caverna, porque o Platão fala ali no livro 7, né, da saída da caverna, e o Nietzsche, para fazer uma crítica, quando ele escreve o Zaratustra, ele fala isso, né, de voltar à caverna. Então, o mais importante não é sair agora, é voltar, porque os homens não estão preparados. Cara, é uma analogia massa do Nietzsche, assim, que é voltado a pensar esse debate de sair da caverna, porque esse ato de sair da caverna também ele foi apropriado no sentido de quem é que sai da caverna, é aquele que volta para libertar. E aí você meio que dá ao outro o direito de emancipar, né? O direito de ser o político, de ser o professor, é aquele que sai, faz aquele caminho pesado, enxerga a luz e aí deve voltar para emancipar. Então isso é um troço meio... É a coisa do Platão, né? Assim, meio messiânico no sentido de o cara que sai da caverna é aquele que volta para libertar. Isso, claro que não era essa a intenção do Platão, mas muita gente usa para dizer, olha, eu tenho aqui a chave de libertá-los, porque eu... Entende? Sim. Esse troço é perigoso, assim. Perigosíssimo. E aí a crítica do Nietzsche é melhor voltar para a caverna e ficar com os... Fica de boa lá, vai, Meu volta pra Deus. caverna e fica de boa lá, tomando no cu, né? Mas enfim, professor Esteves, Xandão e pessoal. E o pessoal da caverna? Começar as finalizações agradecendo quem está assistindo esse, acompanha até o final, primeiramente. Agradecer ao professor Charles pela presença, mais uma vez, inflar um pouco mais seu ego, mas é uma satisfação mesmo pra gente ter você aqui hoje. Como o Esteves comentou no começo, você foi uma das pessoas que estava na nossa lista de convidados já quando esse projeto estava só no papel ainda, antes mesmo da gente conseguir tirar ele para frente. Já estava lá teu nome, porque a gente sabe da pessoa que você é, sabe do que você faz, a contribuição que você tem hoje para a União da Vitória e Porto União, dentro da Universidade Estadual do Paraná, que é muito importante. Então é pra gente uma satisfação muito grande, uma satisfação poder chegar aqui, apresentar um livro teu, apresentar uma conversa mais tranquila, falando um pouco mais de você, um pouco do que está acontecendo dentro da Unespar. Acho que é um dos episódios que vai ficar muito marcado pra gente aí, que é uma personalidade que eu, em si, sou muito fã mesmo, professor. Tanto que eu ainda quero fazer filosofia na Unespar, pra mim ter aulas contigo. Esteves? O que eu tenho pra falar é que, cara, é nóis, tamo junto. Eu adoro sobre o teu projeto, agora que eu fiquei sabendo sobre a inclusão do jovem dos detentos. Eu não sabia disso, não fazia ideia. É um projeto que eu, como pessoa, me preocupo mais em chegar nessa galera, em conversar com essa galera, sabe? Em mostrar o caminho que pode seguir, assim, em questão de respeitar a família e tal, sabe? Ser uma pessoa melhor, ser um líder, vai que a gente acha um líder durante esse meio. Eu me vejo muito como uma pessoa que saí
conseguir libertar a ideia, que nem a gente falou durante o programa, libertar a ideia, colocar a ideia em prática e fazer as pessoas se espelhar através disso. Então eu vejo que você é esse cara, mano, tá ligado? Eu ainda fico à espera da história da Caverna de Platão, ainda que eu quero saber a fundo pra caralho. E é nóis, assim, ó, brigadão de coração mesmo, professor. Vou ler teu livro. Ainda não sei, o Paulinho tem o dele, mas não sei onde que tem pra comprar e tal. Tenho, cara, eu te passo, fique tranquilo. Eu tenho em casa, eu te dou de presente, fique sossegado. Mas eu quero com dedicatório. Não, beleza? E daí eu vou ler ele bem certinho e a gente conversa bem certo sobre ele. Beleza, então. Eu que agradeço a vocês, a Xande ali que tá acompanhando a gente. Fala mesmo, Xandão. Né? Xandão, né? Não aparece ali, mas é o que tá na articulação do processo aí, fazendo com que a coisa funcione aqui com a gente. É isso. E a vocês dois aí pela parceria. E fico muito feliz, isso é muito verdadeiro, assim. Fico muito feliz de estar com vocês e fico bem à vontade, assim, de estar fazendo essa conversa bem agradável, porque eu acredito no trabalho de vocês, a gente já tem conversas aí do passado, de militâncias, e poder estar aqui falando, compartilhando um pouco desses projetos que são nossos ali da universidade, assim, sabe? Não é um projeto meu, é um projeto nosso e de outras pessoas que não são da universidade, como é o caso da doutora Jane Carla, do Carlos Mattioli, da Stephanie, sabe, das meninas da pedagogia, da Ju, da pedagogia, ou seja, da Sol. É uma galera muito bacana, assim, que a gente vê muita vontade de fazer as coisas. E dizer isso, assim, é legal, de estar compartilhando aqui com a galera, falando para a comunidade desses projetos e dizer o seguinte, que a gente está ali, né, de braços abertos e parecendo um projeto novo e ousado e querendo testar, a gente tá ali para fazer isso. Se vai dar certo, a gente vê depois, né? Eu acho que a gente eu acho que a gente tem que ousar, né? A gente tem que ser mais ousado, assim. A gente tem que e aí a universidade tá para fazer isso. Eu me coloco nessa posição enquanto que professor da filosofia ali para fazer e fico feliz. Agradeço a vocês a oportunidade aqui dessa conversa, de estar batendo papo. E é isso aí, valeu mesmo, brigadão pelo chopp aí. Dale. Ei, faz assim, ó, professor. Assista o podcast tomando chopp, cara. Legal. Pra finalizar, gente, acho que agora é a hora que a gente chega aqui, ó. Abre a nossa caixinha, uma caixinha bonitona do Dom Donuts. Olha aí, pessoal. Pô, legal, né? Fala mesmo. Nosso patrocinador. Caramba, isso daqui a gente não te lembra o Homer Simpsons? Cara, é verdade. Faltou só a cerveja deles. Se for pra olha aqui, o Homer aqui, ó, é essa rosquinha que ele mais come. É essa daqui. Cara, olha ali, ó. Sensacional. Pra quem quiser, nós vamos deixar o contato, Instagram, tudo. Nós vamos estar anunciando aí durante a semana. Vamos estar conversando. Vamos trazer eles pra trocar uma ideia, quem sabe um dia. Sobre a ideia da empresa também, eu acho isso bem importante na cidade. Olha lá, gente. Ó, bom, a gente vai degustar aqui enquanto a gente vai se despedindo de vocês, né? Professor, fica à vontade de escolher o seu sabor, se o nosso convidado escolhe o primeiro. Galera, a gente vai atualizando vocês. O Xandão falou agora, perguntou se ele era fitness. Tem um dia da semana que é o dia de relaxo, né, aí professor, no fitness, cara. Não, né? depois Um dia a gente que parte. depois durante a semana vai ser 15 minutos a mais. Faz, isso aí. Exatamente. Mas não pode deixar, né, de experimentar aqui. Gente, valeu, galera. obrigado por tudo. Durante a semana vamos atualizando. Semana que vem tem mais, viu? E nós vamos para um Donuts. Show de... Cast! Uou!